Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Domingo, 9 de fevereiro. O mercado de transferências no Botafogo esquentou de vez. Essa última semana agora, movimentadíssima. Conforme inclusive já era esperado, né? Vamos falar aqui a verdade. Uma vez que as principais janelas europeias se encerram, é natural já na diretoria do Botafogo começar a pisar no acelerador. Não é novidade. O Textor, há cerca de 2 anos atrás, alguma coisa assim, ele já tinha comentado. Aguardar um pouquinho, encerram as principais janelas, jogadores que estavam esperando por uma oportunidade ou de se transferir para a Europa ou de continuar por lá, não tendo uma situação interessante, vão passar a considerar mercados secundários, que é o caso da Liga Brasileira. A gente está na América do Sul, a gente sabe que é diferente, né? O cara prefere seguir na Europa, ir para a Europa. Então, quando essas oportunidades não estão mais disponíveis, outras situações passam a ser consideradas. Então não é coincidência, mais uma vez, que a diretoria do Botafogo, quando a gente entra ali no mês de fevereiro, as coisas começam a dar uma acelerada. Por isso que não fazia muito sentido duvidar que a gente reforçaria o elenco. Era só uma questão de tempo, não era uma questão de será que vamos reforçar? Era só uma questão de quando. E esse quando chegou. Nessa semana agora, Henry Mosqueira, Natan Fernandes, Roleiser, Santiago Rodrigues, Bitelo, foram vários os nomes no noticiário do Botafogo, você sabe disso. O Bragantino, por exemplo, rejeitou a primeira oferta do Glorioso pelo Henry Mosqueira, atacante colombiano que atua pelos dois lados do campo. Seria uma adição interessante ao nosso elenco. A proposta do Botafogo foi empréstimo, R$500 mil, mais uma obrigação de compra de 20 milhões. Mas o Massa Bruta não quis fazer negócio nesse momento. Resta saber se a diretoria vai continuar insistindo no atleta. Eu acredito que seria bem interessante, tá? Justamente para a gente poder ter mais alternativas pelos lados do campo, porque a temporada vai ser muito desgastante. Só você ver que mal começou e o Arthur, infelizmente, já sentiu um problema na coxa. Então, para a gente poder lidar com todos os tipos de situações que vão acontecer ao longo dessa temporada, temos que ter um elenco não só com qualidade, mas também com profundidade. Saindo do Henry Mosqueira, indo para o Natan Fernandes, mais um atleta de beirada, de lado de campo. A diretoria do Grêmio confirmou que tem conversas com o Botafogo e o TF também trouxe a informação de que a situação está bem encaminhada, porque existe o interesse do Grêmio na venda, justamente para poder fazer caixa e, de repente, outros investimentos ali no seu elenco. O que se fala, 10 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de euros, né, fazendo essa conversão. E já já você vai entender por que eu fiz essa conversão. Então guarda esse número, 8 milhões de euros, o Natan Fernandes. É um jogador que está com a seleção brasileira no Sul-Americano, assim como é o caso do Jair, nosso zagueiro, que vai se apresentar após a competição, já está tudo certo. E o Botafogo entende que é um atleta com potencial para se desenvolver. Se o scout do Botafogo enxerga talento e capacidade no atleta, é uma questão da gente torcer para que com a nossa camisa ele vá bem pra caramba. Fora isso, você tem a situação do Roleiser, 10,5 milhões de euros junto ao Benfica. Existe aí uma discordância em relação às cifras finais, né? Se você vai chegar a 11, se são 10, se é 10,5. Então vamos colocar aqui entre 10 e 11 milhões de euros, porque já tivemos notícias de tudo quanto é tipo em relação a isso. Mas só tá faltando o ok do Textor, tá? O Benfica já concordou, o atleta já olhou para o projeto apresentado e achou super interessante. Só tá faltando o Textor falar, pode assinar, vamos em frente. E eis que surge uma outra situação. Num primeiro momento, o nome do Santiago Rodrigues. A gente ficou super animado, né? Porque, tava tentando o Bitelo. O Dínamo de Moscou fazendo um jogo duro danado. Topou reduzir o valor de entrada, mas quer o pagamento na íntegra em 12 meses, né, de todas as parcelas restantes. E aí o Botafogo começou a olhar para esse atleta uruguai de 25 anos, que está na MLS, mais um jogador da MLS podendo chegar aqui ao futebol brasileiro. E as nossas lembranças de jogadores vindo da MLS são ótimas, né? O Gregory, Savarino, Almada, todos foram muito bem com a nossa camisa. Aí todo mundo animado, pô, esse Santiago Rodrigues é bola, vai chegar pro lugar do Almada, mapa de calor muito parecido e tal. Só que aí vem a informação de que não necessariamente Roleiser e Santiago Rodrigues seriam contratados juntos. Não porque ocupam o mesmo lugar no campo, porque não é o caso. O Roleiser é pela direita, o Santiago Rodrigues mais pela esquerda, né? É tipo um ponta meia esquerda que vem aqui para dentro. A movimentação que o Almada fazia, inclusive, né? Deixando o corredor pro Alex Telles passar, pro Cuiabano passar. Só que agora parece que as coisas realmente podem acontecer simultaneamente.
o que seria interessantíssimo. Se o Botafogo consegue contratar esses 4 atletas, Henry Mosquera, Nathan Fernandes, Roleiser e Santiago Rodrigues, mais o Juan Cruz, mais o Igor, Savarino, Matheus Martins e Arthur, pô, cara, a gente passa a ter muita opção interessantíssimas no nosso elenco. Indiscutível. Talvez a gente não tenha, claro, um atleta no nível do Luiz Henrique, né? Talvez. Eu não coloco nem o Almada nessa história porque eu tenho esperança do Santiago Rodrigues, ou até o Bitelo, se não for o Santiago Rodrigues, porque eu não descarto ainda a contratação do Bitelo, tá? De verdade. Não tem informação sobre isso. Mas que o Bitelo sempre foi prioridade para essa janela, sem dúvida. Sem dúvida. É só você olhar o tanto de tempo que a diretoria do Botafogo está tentando a contratação do atleta. A diretoria do Botafogo não é de insistir tanto tempo num único jogador. Não é, definitivamente. São alguns casos ao longo do tempo que a gente tem isso. O próprio Jair, que no ano passado o Botafogo tentou e agora voltou à carga. Mas você costuma ver numa única janela a diretoria ficar 40, 50 dias tentando a contratação de um mesmo jogador? Então eu, Vitor, não descarto ainda que a diretoria venha tentar o atleta. Ah, Vitor, mas será que o Botafogo vai chegar a colocar dinheiro em tantas negociações assim, dessa maneira? E aí vem o porquê de eu ter convertido o valor do Nathan Fernandes de 10 milhões de dólares para 8 milhões de euros. Se a gente colocar na ponta do lápis tudo que o Botafogo já está disposto a gastar, vai dar a seguinte conta, seguinte matemática, vamos lá. 2 milhões de euros no Léo Link, mais 1,6 no David Ricardo, 3,6 milhões de euros. Mais 15 no Jair, pois é, a última atualização é de 15 milhões de euros fixos, tá? Chegamos então a 18,6. Mais 8 no Nathan Fernandes, chegamos a 26,6. Mais 20 no Wendel, chegamos a 46,6. Mais 10 no Arthur, 56,6. Se for 15 no Santiago Rodrigues, a gente está falando aqui de 71,6. Mais 5 no Jefinho. Não podemos ignorar. Por mais que a gente fale aqui que, não dá para contar com o Jefinho, mas não podemos ignorar. Mais 5 no Jefinho. Já passou dos 75 milhões de euros, irmão. Já passou dos 75 milhões de euros. Se tu converte isso para reais, vai dar quase 500 milhões de reais o Botafogo colocando, claro, com o suporte da Eagle, para poder reforçar o elenco de saída na temporada 2025. E se o Botafogo avançar no Bitelo, tentar também a contratação desse atleta, a gente está falando de 18 milhões. Malandro, chega na casa dos 93, 94 milhões de euros. É muita grana. É muita grana. Não sei se o Botafogo vai de fato continuar tentando o atleta. Não sei se com a contratação do Santiago Rodrigues o Botafogo dá por resolvida aquela posição ali. Que seria maravilhoso ter a contratação de todo mundo, seria, sem dúvida. Agora é uma questão também financeira, não dá pra gente ignorar. Mas olha, o elenco que o Botafogo está se propondo a montar, mesmo que não tenha esse cara totalmente diferente, fora da curva total ali, como é o caso do Luiz Henrique, mas é um elenco equilibradíssimo num alto nível. E eu acredito que não dá para negar isso. Acredito de verdade que não dá para negar isso. Se você pegar todas as posições e avaliar, no gol você tem John, Léo Link, o Raul. O Léo Link, no Atlético Paranaense, ele mostrou capacidade, vai ter que se desenvolver e tal. Mas tem bom nível ali, tem bom nível. Na lateral direita, a mesma coisa. Vitinho e Matheus Ponte. Matheus Ponte já mostrou que a gente pode contar com ele. É claro, é um atleta jovem, vai errar ainda, normal. O próprio Vitinho, mesmo não sendo tão jovem assim, né, não é tão jovem no sentido do Matheus Ponte, né, na mesma faixa etária. Mas de vez em quando ele comete os erros dele também. Na lateral esquerda, Alex Telles e Cuiabano, os dois ali apresentando excelente nível. Na zaga, você tem Bastos e Barbosa, tudo bem, o Bastos voltou a sentir lesão pelo trauma, né, porque foi uma pancada ali que deu reflexo no joelho. E você tem duas promessas, Jair e David Ricardo. Duas promessas que têm um futuro, assim, bem interessante pela frente. Não é uma promessa qualquer, né? Na volância, Gregory, Marlon, o Alan, o Danilo Barbosa, o Newton, que mostrou também que pode entrar nessa rotação,
Mais adiante você vai ter o Wendel, o Patrick de Paulo, que já fez alguns jogos interessantes. Você tem alternativas ali para você montar um meio de campo interessante, forte. E aí quando você olha pro setor ofensivo, pô, cara, quantidade e qualidade, mesmo que você não tenha o fora da curva. O Wendel no meio campo vai ser esse fora da curva, tá? Só deixando claro. Quando ele chegar, meu irmão, é um jogador que a gente tem grande esperança. Você pode até estar se questionando, pô, mas o Alan eu ainda tenho essa confiança de que ele vai acontecer, cara. O Alan na carreira dele foi um baita jogador e ele não tá já fim de carreira, não é o caso. O Alan tá precisando passar pelo mesmo processo de confiança do Bastos. O Bastos no fim de 2023, se saísse do Botafogo, ninguém tava nem aí. O Alan tem muito torcedor que também tá nessa vibe agora. Mas se chegar um treinador que dê a moral pro Alan, pra ele poder ter mais oportunidade, mais chances, eu tenho certeza que ele vai jogar muito, cara. Tenho certeza que ele vai entrar nessa rotação e vai agregar demais. E eu não tô dizendo que ele tem que jogar no lugar do Gregory, tá? Tô dizendo uma rotação. O Gregory não vai jogar todas, o Alan também não vai jogar todas. Você colocando o atleta ali numa rotação, cara, muita coisa boa pode acontecer. Porque na carreira dele, ele foi um cara super, super importante nos times que ele jogou. Tanto é que o Ancelotti, técnico do Real Madrid, quando ele foi pro Napoli, quando ele foi pro Everton, aliás, ele solicitou a contratação do Alan. O Ancelotti, que é um baita técnico, um dos melhores que a gente tem aí no futebol mundial. Então, eu acredito que o Alan vai nos ajudar ainda. Eu tenho essa crença, não sei você. Enfim, semaninha movimentada. Agora resta saber, com o aval do Textor, se a gente vai fechar com o Roleiser, com o Nathan Fernandes, com o Santiago Rodrigues, se vai insistir no Henry Mosqueira e ainda tentar o Bitelo. Será? Será que pode acontecer tudo isso? Irmão, eu não duvido de nada. É difícil, mas duvidar, isso eu não vou fazer não. Tava pensando que a gente só ia contratar mais 2, de repente vai chegar 3, 4, então eu simplesmente resolvi aguardar e acreditar que os reforços chegarão e vão nos ajudar pra caramba. Por hora é só, mais tarde eu tô de volta com um pós-jogo aqui no canal, 10h05 da noite, e você, claro, é nosso convidado. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto. Beijo no coração, um ótimo domingo. Fui!